Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero parabenizar toda a igreja, ao pastor da igreja, a família pastoral, os demais irmãos que estão comemorando 2 anos dessa obra maravilhosa que foi trazida pelo Espírito Santo de Deus, uma missão que, na verdade, a grande comissão que toda a igreja ela deve ter. Eu costumo dizer, ao longo desses anos, que quando um servo de Deus, um crente, aceita Jesus, ali diante já é uma testemunha, como a Bíblia diz. Já deve pregar o Evangelho. E nós louvamos a Deus por este ano que está sendo comemorado aqui. Meus irmãos, vamos direto à palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, já foi lido. O versículo, apenas a parte A do versículo de número, a parte final, a parte B do versículo 12. Glória a Deus. Ebenezer. Esta é a palavra. Somente a parte final, até aqui nos ajudou o Senhor, toda a igreja juntos. E hoje o que Deus colocou em meu coração, desde que o pastor da igreja, agradeço pela oportunidade de também estar tocado assim pelo Espírito Santo. E nós temos orado a Deus, e vivemos sempre de oração, desde menino servindo ao Senhor. Esse ano eu fiz 34 anos de crente, servindo a Deus, 25 anos pregando a palavra de Deus. E parece que começou ontem, parece que foi ontem, tudo começou. E essa madrugada, como sempre, buscar o Senhor para ver o que Ele quer dizer à noiva dele, da igreja dele. Ele é o Senhor da igreja. Tem muitas mensagens na mente do pastor, do pregador. Eu pastorei a igreja há muitos anos, mais de 15 anos. E vem muitas mensagens, mas eu preciso pregar aquilo que Deus quer falar e a necessidade que a igreja precisa ter de ouvir, né? A sua necessidade. E o Espírito Santo me falou assim: você vai falar sobre a pedra. Fala da pedra. Falei, a pedra, beleza, é a pedra. Falei, sim, senhor, então será assim. Então ficamos 2 horas aí no Espírito Santo, a gente conversando, porque nós somos amigos desde menino. E ele falou, você vai falar isso. Quem crê, diga amém. Amém. Nós vamos ler juntos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler 3 no nome da Trindade. 1, 2, 3. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Podemos assentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus também, em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Obrigado. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos fazer um link de 1 Samuel, capítulo 7, para Atos, capítulo 1. E também Gênesis, capítulo 1, verso 3. Porque se nós não entendemos a Gênese da missão, o início da missão, o princípio da missão, Deus é um Deus de princípios. Quando Jesus foi questionado acerca de casamento, ele falou, no princípio não era assim. Sempre Jesus retorna ao princípio, sempre ao princípio. E nós precisamos entender qual foi o princípio das missões, qual o princípio da evangelização, qual o princípio da pedra, qual o princípio da igreja, para que nós possamos entender. Existe um texto que está registrado no livro dos Atos do Espírito Santo, o Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico do Novo Testamento que é 30 anos da história da igreja. 30 anos da história da igreja está registrado aqui. O versículo 1, todos nós conhecemos, que diz: fiz o primeiro tratado, escrito a Teófilo, com autoridade. Isso, o evangelista Lucas escrevendo, acerca de tudo que Jesus começou, aqui está, não só a fazer, mas a ensinar. Ok, o verso 2, até o dia que foi recebido em cima, primeiro ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, segundo ponto do versículo 2, terceiro, pelo Espírito Santo, quarto, aos apóstolos, aos missionários, aos enviados, que escolheu, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Com vista nisso, eu estava então lembrando do que Jesus perguntou aos discípulos. O Espírito me fez retornar aos textos, e quando Jesus perguntou o que dizem os homens ser o Filho do Homem, o que dizem os homens? Alguns disseram, olha, alguém disse que o Senhor é Elias, outros disseram que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. E um servo de Deus disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí vem o texto que a igreja, muita gente não interpreta da forma correta. Ele disse, olha, sobre esta pedra, ó, sobre esta palavra, sobre esta afirmação, o que ele vai fazer com a igreja? Firmarei, fundarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. A igreja nunca trabalha na defesa, sempre no ataque. A igreja é um exército que não apenas se defende, sim, ela tem escudo. O escudo tem várias funções. Ele serve para atacar, para defender, mas o objetivo do escudo é a defesa, e a gente sabe que o escudo é a fé. Mas a igreja sempre foi chamada para ataque. Então não é a igreja que tem que resistir ao ataque do inferno, não. É a igreja que tem que atacar as portas do inferno. Quem entende isso, diga glória a Deus. Por isso que as portas do inferno, plural, não pode subsistir o poder que a igreja tem. Mas a igreja, ela precisa ser fundada numa pedra de esquina. Uma pedra fundamental. Alguém aqui é construtor, conhece de construção? A pedra de esquina, que é a pedra de fundação de um prédio, de uma construção, é a base principal para aquela construção não ruir. E Jesus disse, sobre esta pedra, sobre esse Cristo, sobre essa afirmação, eu fundarei a minha igreja. E nada, nem ninguém vai ver a minha igreja. E aí o Espírito Santo fez isso na minha mente. Gente, vocês têm que tentar me acompanhar. O pastor Emerson, há mais de 20 anos atrás eu era professor de teologia. E chega na sala de aula, o menino magricelinho, ele deve estar vendo lá, depois ele vai ver a gravação. Menino magricelinho, tinha aceitado Jesus há pouco tempo, eu já era professor de teologia, ele foi meu aluno. E ele chegando devagarzinho, e eu estava falando exatamente sobre a obra missionária, sobre ganhar almas para Cristo, sobre a evangelização, isso há mais de 20 anos atrás. E o Senhor tinha colocado no meu coração, presta atenção, que eu deveria abrir igreja entre os índios. Olha que mistério. Há 180 tribos, 180 nações, só no Brasil, eu precisava avançar. E o Senhor, quando eu estava dando aula, porque na sala de aula que Deus, por misericórdia, me dá a graça de lecionar durante esses anos todos, eu sempre dou liberdade ao Espírito. De repente, levando o profeta, a profetisa, não estou nem aí. Grego, hebraico, aramaico, nada, nossa, é o poder do Espírito mesmo. É graça e conhecimento. É isso que eu falei. E o Senhor me disse, diga para ele, o que você quer, eu vou dar para ele. Não é que é mesmo? Eu falei, olha rapaz, nem conheci direito. Eu queria fazer missões entre os índios, eu queria ir os índios, mas Deus falou que você vai ser. E não é que é. Ele só faz entre índios. Então, quando Deus tem uma chamada com alguém, ou com uma igreja, com um grupo, com uma pessoa, é Ele que dá a firmeza, é Ele que dá a base, é Ele que é a estrutura para isso acontecer. Mas então eu fiquei pensando, o Espírito Santo me fez lembrar de como foi a primeira missão do Espírito Santo na terra. Porque se o Espírito Santo, Jesus disse, olha, o Espírito Santo só vai descer se eu subir. E eu precisava entender, então, essa madrugada foi dando Deus isso ao meu coração, precisava entender, então, qual foi a missão do Espírito, já que aqui é uma missão. E ele falou, a primeira coisa que você precisa lembrar, igrejas, antes de falar da missão, que a igreja precisa continuar fazendo, é sobre o número 2. É sobre o segundo ano. 2 é o quê? Companheirismo. A Bíblia diz em Eclesiastes que se tiver 2, pode resistir. Se um cair, o outro levanta. Está entendendo o mistério da revelação? E eu estou olhando ali porque eu observo tudo. Eu gosto de chegar cedo no templo, onde vou pregar, onde vou cultuar. E eu observo tudo. Eu estou vendo na tela aparecendo o ano 2023, ano da multiplicação disso. Como que eu vou multiplicar? Quando Jesus enviou 70 discípulos, ele enviou de quantos em quantos? Glória a Deus. 35 grupos de 2. E eu fiquei olhando a Bíblia, analisando, e descobri que na Bíblia tem 482 vezes falando sobre a questão de que até aqui nos ajudou o Senhor, sempre em dupla, em 2. Olha só o que o Espírito Santo vai falar. E você sabe o que significa a palavra Ebenezer? Pedra de ajuda. Como eu vou fazer a obra de Deus se não tiver ajuda de alguém? Jesus sendo Cristo, ele chamou 12, fora os 70. Irmãos, quem já ouviu falar no Brasil, no mundo inteiro, uma andorinha só não faz verão. Não existe exército de um homem só.
Pastor Adriano não vai conseguir nada sozinho, ele já disse, ele sabe disso. Nem ele mesmo não vai. Se nós não pegarmos juntos, a igreja foi chamada para ser, por isso que existem os dons plural, espirituais e ministeriais. Porque são membros interdependentes. A igreja é o corpo, cabeça é Cristo. Já observou que na cabeça que é Cristo, ó, tem o olho, tem o ouvido, tem a boca e tem o nariz. O restante do corpo é só tato. É só pro tato, que é outro sentido. Mas eu preciso então entender por que dois. E aí eu fui analisando e descobri. E Eclesiastes 4:1 diz que se dois estiverem deitados, aí vão pro casal. Casado, viu? Casado. Se dois estiverem deitados juntos, um aquece o outro, principalmente na Europa. Misericórdia. Eu nunca vi, minha esposa gosta de papais frios. Já pensou? Tiver dois juntos, se aquece. E aquela linguagem nossa simulando a antiga pentecostal? Eu sou de ministério, da minha cidade de Cachoeira, Itabemirim, Espírito Santo, e tem 76 anos de história. Meu pastor presidente tem quase 50 anos de presidente de igreja. Então imagina, é de raiz, né? E a gente sempre fala aquela linguagem pentecostal. As brasas têm que estar separadas? Tem que estar juntas para pegar. Se nós não tivermos com o mesmo sentimento, presta atenção na pedra, olha a pedra. Se não tiver o mesmo pensamento, no mesmo sentimento, não vai aquecer. Eu estou ouvindo algum hino que cantou, acho que a filha do pastor está cantando a brasa, a brasa, a brasa, a brasa, a brasa. A brasa. Se a brasa estiver sozinha, nada acontece. Mas se tiver outros elementos, o fogo pega. Aleluia. E o Espírito Santo é do mesmo jeito. Ele só pode descer aonde existe uma brasa, que eu vou colocar um outro nome: comunhão. Se não houver comunhão, 40 dias os crentes orando, 40 dias orando, esperando a promessa. E Jesus disse: olha, vocês têm que estar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, igual vocês estão, todo mundo assentado. Ninguém estava de pé, pulando, não, estava todo mundo assentado. E alguém ministrando, talvez até com menos eloquência do que eu, talvez até com menos conhecimento do que eu, mas uma coisa que tem: cheios do Espírito Santo. Jesus já havia soprado sobre os discípulos: receba o Espírito Santo. Ninguém falou em língua, ninguém manifestou, não, mas ele já tinha o Espírito Santo. Mas naquele dia o Espírito Santo se manifestou. E eu falei: Deus, o que tem isso a ver com Ebenezer? O que isso tem a ver? Ele disse: tem tudo a ver com Efésios 2:19. 19 até o verso 22. Cristo é a pedra. Ele é a pedra de esquina, a pedra principal. Ah, 2:19. É assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o que é a igreja? A principal pedra da esquina. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Cristo. Glória a Deus. Quem fundou essa igreja no lugar? Cristo. Quem fundou a igreja do mundo foi Cristo. É Ele que é a pedra fundamental. Agora, se nós avançarmos, retornando à história, nós vamos descobrir que em Gênesis capítulo 1, verso 3, pode colocar na tela, Gênesis capítulo 1, verso 3, vocês vão entender sobre a pedra. Gênesis capítulo 1, verso 3, diz assim: disse Deus: haja luz, e houve luz. É o 3. 4. E viu Deus, eu estou capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Muito bem. Verso 2. Voltando ao verso 2, obrigado. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí sim o verso 3 agora. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora sim o 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Volta para Atos. Volta para Atos. Pastor, o que isso tem a ver com o tema? Não. É uma miscelânea de textos. Pastor, está confundindo a minha mente? Não. Não poderia existir Atos sem Gênesis. Existem 17 profecias que estão registradas no livro do Gênesis que ainda não se cumpriu. 17 que não se cumpriu. Essa igreja não estaria aqui sem o princípio, sem o Gênesis. Aleluia. E aí o Espírito Santo me disse uma coisa. Eu estou falando para vocês o que ele me disse. É um diálogo que eu tive com ele essa madrugada. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou só sendo um falante.
Aqui o portador. É? O que o pastor falou, ele quer ouvir Deus, então, e tem que ser Deus falando. A palavra do pregador, não existe grandes pregadores. O pregador tem renome. Renome significa um nome sobre outro nome. Só Cristo tem nome sobre outro nome. Nenhum pregador tem renome, isso é mentira. Só Cristo tem um nome sobre outro nome. Mas existem grandes mensagens. Aleluia. Não existem grandes pregadores, existem grandes mensagens. Então o Espírito Santo, ele foi me dizendo essa madrugada e disse: diga para eles que Ebenezer, quando eu livrei do povo de Israel dos filisteus, que hoje tem o nome Palestina, terra dos filisteus, é a mesma coisa que era a antiga Judéia. Quando eu livrei eles fizeram uma coisa que eles precisam continuar fazendo, que já tem feito, que é orar. Se você não clamar, foi pedido, Samuel, clama a Deus por nós, para que Ele nos livre da mão dos filisteus. Porque se Deus não fizer, não tem jeito, não tem outra forma. E aí, quando houve a vitória, porque a Bíblia diz que Deus confundiu os inimigos e os destruiu diante da nação de Israel, eles se autodestruíram, eles se confundiram, porque é assim que a pedra faz. Aleluia. E no Novo Testamento diz, olha, tenham cuidado para não tropeçar na pedra que é Cristo. Tenha cuidado, porque muitos se despedaçarão por tropeçar na pedra que é Cristo. E então eu descobri um grande mistério da igreja de Atos, capítulo de número 2. Primeira coisa, quando o Espírito Santo, ele esteve aqui na terra, e pairou sobre o universo, enquanto a terra estava num período que não era o período que nós conhecemos hoje, a terra estava sem forma, lembra? Ela estava totalmente sem forma. Então tudo que está sem forma é informe. Isso está registrado também em Salmo 139. Como que começa uma obra? Sem forma. Não tem forma para começar. Nós começamos. Eu e minha esposa, meu filho mais velho, Israel, nós começamos obra assim, só nós. E Deus vem trazendo. Mas sempre sobre a pedra. Por isso que Paulo falou, olha, eu lancei o alicerce, o fundamento. Vede como se constrói em cima desse fundamento. Por exemplo, um construtor, quando ele vai pegar uma obra, seja um edifício ou uma casa menor, não interessa. Quando ele vai construir, ele precisa ter conhecimento. Hoje existem máquinas para isso, para descobrir qual é a quantidade de concreto que tem na fundação. Tem como saber disso? Qual é o número da ferragem que foi posta naquela fundação? Para saber quantos andares vai sustentar. Como que vai aguentar o peso das lajes aquela fundação? Imagina Cristo. Então Paulo falou, olha, eu lancei o fundamento. Vede como se constrói sobre ele. E aí, nós temos o Espírito Santo, que é o super engenheiro eterno. É ele que dá a engenharia. Por exemplo, muitas das vezes uma igreja entre os irmãos do Japão. Talvez o estilo que o Espírito Santo usa os crentes japoneses não vai dar certo aqui em Portugal. Talvez o estilo daqui de Portugal não vai dar certo em algum país da Ásia. É outro. O Espírito Santo, ele é estrategista. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Ele que dá estratégia. Mas existe uma primeira menção. O que é a primeira menção, pastor? Tudo que é dito pela primeira vez na Bíblia é a primeira menção. A primeira vez que a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, ela fala como a igreja deve agir para que a igreja prospere. Qual é a fórmula para o crescimento de uma igreja? Nós não precisamos fazer um clube para atrair os jovens. Não precisa. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de atrativo terrestre, humano, para atrair as pessoas. Não. Só existem 4 formas que desde o princípio o Espírito Santo fez. Primeiro, o texto disse que aonde estivesse vazio, porque a terra era, diz o texto, sem forma, informe e vazia. Então quando o Espírito Santo ele chega em um país, em uma pessoa, em um grupo, em uma etnia que está vazia de Deus, ele vai encher. Glória a Deus. É aí que está o segredo. Como que eu e você, como igreja, na missão desses 2 anos, como que será que nós temos alguma coisa para dar para alguém? Nós temos que ter alguma coisa. Como que eu posso dar o que eu não tenho? Como que eu posso dar alimento se eu não tenho nem para mim? E agora eu faço uso da pessoa do Espírito Santo. Como eu posso que o Espírito Santo me use para convencer um homem ou uma mulher do pecado, da justiça e do juízo?
convencido e convertido. É aí que está o grande segredo. Se eu não sou cheio, como eu posso querer encher alguém? Irmãos, eu trabalho numa empresa, acho que todos têm os seus trabalhos, de pessoas literalmente vazias de Deus. Hein? E você está sendo o que lá? O que você, a senhora e o senhor está sendo? Aonde estiver vazio, tem que ser cheio. É a mesma tônica. É a mesma menção que o Espírito Santo fez. Segunda coisa, presta atenção. Estava então sem forma e deu forma. Segundo, está vazia e encheu. Terceiro, treva. O que é treva? É a ausência de luz. Por que existe um anjo das trevas? Porque antes ele foi anjo da luz. Ele nunca poderia ser treva se primeiro não tivesse sido a luz. Olha que perigo. Quem nunca ouviu falar sobre ramatologia, doutrina sobre o pecado? Sim, doutrina sobre o pecado que a Bíblia ensina, a Escritura ensina do Gênesis e Apocalipse. Mas existe um pecado que só aquele que tem conhecimento de Deus comete. Esse é o problema, é chamada iniquidade. Iniquidade só comete quem tem conhecimento de Deus. Esse é o grande perigo. Um iníquo é aquele que já teve luz e agora se transformou em trevas. Ímpio é o ímpio que nunca teve conhecimento de Deus, nunca teve experiência com o Espírito Santo. Isso é impiedade que ele comete, porque ele é ímpio. O iníquo não. O iníquo é que tem conhecimento de Deus e apostata da fé, que é um dos grandes sinais. Só os 4 evangelhos, na verdade existia 60 evangelhos, mas separaram 4. Nos 4 evangelhos existem pelo menos 360 profecias acerca do fim dos tempos. 360. Nós estamos na penúltima, apostasia, abandono da fé. A apostasia é a pessoa que estava vazia, estava cheia, ela ficou vazia. A pessoa que tinha forma e ela ficou informe, é o contrário. A pessoa que estava em luz e ficou em trevas. E aí o Espírito Santo me diz, só tem uma forma de que a igreja possa permanecer sendo cheia, se estiver vazia, tendo forma, se estiver sem forma, e tendo luz, se estiver em trevas. É só com a ajuda da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Você pode ler quantos livros você quiser, pode fazer quantos cursos quiser, quantos anéis na mão e no pé quanto quiser, quantos diplomas, canudos quanto quiser. Nada disso preenche a vida daquele que quer servir a Deus. Só a intimidade com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse nessa obra, nunca chegaríamos ao 2º ano. Nunca estaríamos aqui. Se fôssemos fazer uma análise aqui, onde os irmãos estavam há 10 anos atrás, há 15, há 20 anos atrás. Nem todos talvez teve o privilégio que eu tive de nascer no reino do Evangelho. Deus me guardou até hoje, que Ele me guarde, nunca conheceu o mundo, não preciso conhecer o mundo. Eu me lembro de um pastor numa reunião convencional, eu falei, rapaz, para que você falou isso? Tá louco? Falei, não, irmãos, porque a pessoa tem que conhecer o outro lado da moeda. Que conhecer o outro lado da moeda é coisa nenhuma, rapaz. Ah, tá, eu tenho que então, para me pregar para o ladrão, tem que virar um ladrão. Não, porque eu não tenho que experimentar coisa nenhuma. Não precisa disso. Mas teve muitos que Deus trouxe da treva para a luz, é o que diz a Bíblia. E aí, se a pedra fundamental, se é Ebenezer, que a pedra de ajuda não te ajudar, meu irmão, você não consegue. A senhora, você não consegue. O senhor não consegue. Se Cristo não te socorrer, você cai, você escorrega, está destruído. Porque, irmãos, eu estou observando por aí afora, muita gente cheia de pompa demais. Pregador cheio de pompa demais, não demora muito, cara. Não demora muito porque confia em si mesmo. É cheio de si mesmo, mas na verdade é vazio. Não é o caso dessa igreja. Mas tem muita gente que é vazio e quer encher alguém. Eu falei, meu querido, querido, se tu é vazio, você vai encher quem? Você está em treva e quer dar luz. Então é aí que vem Cristo, sendo a pedra fundamental da esquina. Então no capítulo 2, a Bíblia diz que ele fez uma coisa que aqui tem acontecido para a glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus não só fazia, mas ensinava a fazer. Ó, quando houve aquele rapaz, aquele jovem adolescente, que estava endemoniado, e os seus discípulos não puderam expulsar. Lembra? O que ele disse? Chamou ele de quê? Homens de muita fé? E disse o quê?
tem textos aí, tem bíblias aí que não tem esse versículo. Mas essa casta de demônio, essa casta de demônio, só sai com jejum? Você viu? Tem coisa que você pode ser mais santo se você quiser. Não jejum e ora, não, você viu? Então existem fórmulas dadas pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Quantas das vezes nós fomos expulsar demônio de alguém, era demônio nada, era carne, era só dar o beliscão. Era carne. E de outros era demônio. Aí vem o dom de discernir os espíritos. Para mim, um dos melhores dons que a igreja precisa ter. Dom de discernir os espíritos. Mas quem dá isso? É a pedra fundamental. É o Espírito Santo. E para fechar, a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, que ele se movia sobre a face das águas. Ou seja, ele não gosta de ver nada e nem ninguém parado. Porque o Espírito de Deus é de mover, é de movimento. Mas é o mover do Espírito, tá? Não é mover de carne, carnal, não. É mover do Espírito. Veja essa obra. Como ela tem sido movida nesses 2 anos, olha para ver. Olha como Deus move lá na igreja. O pastor aí. Olha como Deus move aonde o ministério que Deus deu a nós. Como que Deus movimenta? Como que Deus trabalha? E aí, quando a Bíblia diz, Paulo dizendo, e a pedra que o seguia, falando para o povo de Israel, a nação israelita, era Cristo. Acho que você não entendeu. Durante 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, a nação de Israel era para ser 40 dias. Então, por causa da murmuração, porque os crentes murmuraram, reclamaram, Deus falou, cada dia vai se transformar num ano. 40 anos murmurando. Agora vai ser 40 anos também. Mas todos os dias eles olhavam, tinha uma pedra. Literal. Porque naquele tempo era a prefiguração de Cristo. Entenderam? Então por isso que Paulo falou, a pedra que o seguia era Cristo. Era espiritual. Existia uma pedra, aquela pedra que foi tocada, lembra? Deu uma configuração. Olha como que é a obra de Deus, a missão. Eu vou fechando a mensagem. Como que é a configuração da obra de Deus? Tem momentos que Deus fala assim, olha, Rosélio, meu filho, faça assim. Eu faço. Mas a minha mente fica configurada só naquilo. Aí em outro momento Deus fala, agora você não vai fazer mais assim, você vai fazer do jeito desse e outro jeito. A gente ainda quer fazer do jeitinho que a gente fez antes. Não é assim que funciona a obra de Deus. Quando Deus deu ordem a Moisés, Deus falou assim, toca na rocha, que ela vai dar água. Lembra? Era a pedra. Era Cristo. Ele tocou, ela deu água. Na segunda configuração, a estratégia mudou. Mas a mente do pastor Moisés não mudou. Agora você não vai tocar, agora você vai falar. Mas a mente dele ainda estava com o chip sem trocar. Ele foi e bateu. O que é que Deus falou para ele? Pronto, você não entra mais na terra prometida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele muda configurações. Nós temos que prestar atenção nas ordens dadas pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos que ele dá mandamentos. Quando o Espírito Santo falar, vai, vai. Quando ele fala, fica, fica. Quando ele falar, volta, volta. É assim que funciona. O pastor sabe de algo particular meu, da minha família. Deus falou, velho, agora vai. É assim que funciona. Eu sou soldado de uma fileira, de um exército. Ele aqui foi lido hoje, ele é o senhor dos exércitos, plural. Tem vários exércitos. Animal, mineral, celestial, vários. E eu faço parte do grupo, que é a igreja. Eu sou um soldado. Aleluia. Então, se eu estou numa fileira, eu estou na frente de batalha. Eu sempre fui homem de frente de batalha. Eu sou da infantaria, conhece? Infantaria que está na linha de frente. Tem gente que é da cobertura de oração, de jejum, de oferta, de dízimo. Da cobertura, são os flecheiros, os arqueiros. E precisa ter. Na igreja, nem todo mundo é da infantaria da frente de batalha. Não são todos. Não são todos. Mas se não for aqueles que estão dando cobertura de oração, cobertura de clamor, quem está indo na infantaria não vence. Então eu estou num campo de batalha espiritual. Se eu estou nesse campo de batalha espiritual, eu tenho que ter uma pedra de ajuda que é Cristo. E ele disse, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, que é um outro consolador paracleto, e ele vos fará lembrar tudo que eu ensinei. E o que vocês não souberem, ele vai ensinar. Então agora eu tenho o Espírito Santo como meio engenheiro espiritual nessa construção. E eu preciso estar atento. Moisés, por ter desobedecido a voz de Deus, ele perdeu, ele só viu a terra prometida de longe e não entrou nela. Glória a Deus. Samuel e Saul tinha sacerdote para oficiar. O sacerdote demorou, Saul falou, eu já sou rei, eu sou juiz, então eu vou oficiar, eu vou sacrificar. Quando ele sacrificou,
Samuel chega e disse: eu estou ouvindo barulho de animal. Eu estou ouvindo barulho de animal. Ele disse: é porque, mas o que Deus mandou você fazer com Amaleque? Com os amalequitas, que também são semitas. O que Deus mandou? Deus mandou eliminar todo mundo. E quem que eu ouço esse barulho de animal? Não, porque eu trouxe uma oferta ao Senhor. Parece que eu vejo o Samuel falando: por acaso Deus te pediu? Deus te pediu alguma coisa? Não, Ele te deu uma ordem para você fazer. É daí que vem. É melhor obedecer do que? Bom, tem gente querendo fazer até mais do que Deus manda, mas não consegue fazer o que Ele ordena. Não funciona assim. É só do jeito dele. Essa obra está aqui porque é da maneira dele. A estratégia dada pelo Espírito Santo. A igreja primitiva conseguiu avançar. O versículo 8 é conhecido por causa da pedra e do engenheiro. A construção, não pode existir uma construção sem um engenheiro. Se Cristo é a pedra, o Espírito Santo é engenheiro. E a Bíblia diz no verso 8 que ele diz assim: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, que hoje é a Palestina, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ó, aqui já está a prerrogativa de como uma igreja pode avançar 20 e 2 mil anos, como está a igreja de Cristo. Aleluia. Alguém disse: olha, como é que os irmãos da igreja primitiva faziam? Eu falei: eu tenho certeza que faziam melhor que nós. Porque a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. E aquilo que o pastor falou lá, que se nós pudéssemos, como os irmãos da igreja primitiva, irmãos, os crentes entravam no cenáculo e ficavam ledios. Ficavam lá. Os crentes que tinham muitos bens financeiros, não precisava de um profeta levantar assim: diz o Senhor. Não. Barnabé era um deles. Vendeu uma grande propriedade e depositou tudo aos pés dos apóstolos. Não precisava ninguém falar, porque eles sentiam no coração pregado pelo Espírito Santo. Aleluia. Então é automático, o Espírito Santo age, ele move corações, ele move pessoas. Então, para os filisteus ter perdido aquela batalha de 1 Samuel, capítulo de número 7, para ele ter perdido aquela batalha, a única forma foi a pedra que foi enviada do céu, espiritualmente falando. E quando nós olhamos para Daniel, eu fecho a mensagem, Daniel fala sobre os reinos do mundo, os reinos da terra, simbolizados numa estátua, que tinha os impérios mundiais. Não vamos entrar em detalhe. E a Bíblia diz que uma pedra cortada sem mão de uma montanha, uma pedra cortada, caiu nos pés daquela estátua que simbolizava os governos do mundo e destruiu os governos do mundo. E aquela pequena pedra se transformou numa grande montanha e tomou o mundo inteiro, o planeta inteiro. É Cristo. Será o reino eterno de Cristo. Ele é a sua pedra de ajuda. Ele é a nossa pedra de ajuda. Essa igreja está firmada em Cristo, a pedra Ebenezer. Ebenezer é a pedra. Se Ele não for conosco, ai de nós! Ai de nós se Cristo não for conosco. Se tiver dois, a Bíblia diz que se tiver dois no caminho, dois andando no caminho, e alguém vir contra essa pessoa, um ajuda o outro a resistir. Mas Jesus também falou, Jesus disse: olha, existem dois caminhos, o espaçoso e o estreito. Existem duas formas, uma estreita, sempre dois. Agora, nós temos que estar atentos. O engenheiro Espírito Santo está falando aqui essa manhã que ele quer te ajudar, mas você não entende. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem aquela obra que precisa ser feita? Com sua força, com seu braço, com sua palavra, não vai adiantar. É só a Ebenezer. É só Ele como pedra de ajuda. É só o Espírito Santo que pode fazer essa obra aí. Aleluia, glória a Deus. Não tem aquela cura que precisa ser feita? Só a Ebenezer. Só Cristo pode fazer. Se Ele não agir, não tem lá na empresa aquele burburinho? Só a pedra Ebenezer pode agir. Aleluia. Não tem lá na sua casa, na sua família, nos seus parentes, seja de longe ou de perto. A Bíblia diz que Deus é tanto de longe como Deus de perto.
Só Ebenezer. Aleluia. E o Espírito Santo, ele está pronto com as ferramentas espirituais na mão para a engenharia. Isso é onde nós vamos começar a obra. Aleluia. Qual o coração que nós vamos começar? Aleluia. Vai escrever. Aonde eu vou começar a obra? Porque o Espírito Santo está sempre preparado para mover e começar o trabalho que lhe foi imputado. Eu gostaria que a igreja se colocasse sobre os pés. Eu apenas repeti tudo que o Espírito Santo me falou. Eu apenas repeti tudo que o Espírito Santo falou. Glória a Deus. Aleluia. Tem tranquilidade, confiabilidade na palavra que ele me revelou. Tranquilo, tranquilo. Tem aqueles momentos que a gente ministra e Jesus batiza com o Espírito Santo. Não é verdade? Tem aqueles momentos que a gente ministra e Jesus cura, como já aconteceu várias vezes. E tem aquele momento que Deus quer falar tão particular com a sua igreja. Aleluia. Ele quer dar algo mais profundo. Porque tem gente que chega no culto, não é o caso aqui, mas em muitos lugares do mundo, ouve, e quando sai ali na porta, o que foi pregado? Nem lembra. Mas a mensagem tocada pelo Espírito Santo, a pedra que é a sua fundação, a partir de hoje os irmãos têm que permanecer em Cristo, não é em homem nenhum, em mulher nenhuma. A Bíblia diz: maldito o homem que eu confio no homem. E o coração do homem é enganoso. O nosso coração nos engana. Mas o Espírito Santo, essa manhã, ele está dizendo: eu sou o seu engenheiro. E aonde estiver vazio, ele vai encher. Aonde estiver trevas, ele vai trazer luz. Aonde estiver parado, ele vai mover. E aonde não tem forma, ele a partir de agora vai estar em forma. Vamos levantar as mãos. Porque a unção do Espírito está sobre nós. Existe uma unção de graça, uma unção de poder, uma unção de manifestar, uma unção de obra, uma unção de movimento sobre nós. E nós vamos orar juntos, porque sempre tem que ser juntos, querido Espírito Santo. Ó, querido Espírito Santo, esses 2 anos dessa igreja, esta obra que o Senhor tem feito, Senhor, através dos teus filhos e filhas, é através do teu servo, que é o anjo desta igreja, o conforme o Senhor tem orientado em todas as coisas. Ó, querido Espírito, cada um de nós que estamos aqui, precisávamos ouvir que o Senhor era nosso engenheiro, que o Senhor que é a nossa fundação, que o Senhor que é o nosso alicerce, e que em Ti não vamos ruir, e em Ti não vamos parar. Não há obra que vai ficar parada, não há cura que não vai acontecer se o Senhor não quiser. Nós queremos pedir a Ti agora, querido Deus, que o Senhor trabalhe agora, conforme o Senhor fez lá no início, trazendo luz onde tem trevas, movimentando onde está parado, enchendo onde está vazio, dando forma onde não tem. Ó Espírito, conforme o Senhor fez com a igreja primitiva, o Senhor moveu a tua igreja. E a Bíblia diz, Senhor, que todos os dias aqueles que se haviam se congregar, tocados pelo Espírito, eram salvos. Traga cura sobre o teu povo, traga, Senhor, transformação. Onde tiver aquele parente, Senhor, que está afastado do reino, que o Senhor possa entrar com providência. Onde tiver enfermidade, que o Senhor possa arrancar pela autoridade do nome de Jesus. E nós agora oramos: Ebenezer, ajuda-nos. Ebenezer, pedra de ajuda sobre nós. Seja sobre nós. Nos ajuda, Senhor. Socorre-nos, porque estamos em tempos difíceis. Por isso aqui está a tua igreja. Nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por esse 2º ano que o Senhor tem nos abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem aplaudir a Jesus?